Olá, esse vídeo vai ser um pouco diferente dos lidos do mês que eu costumo fazer. Hoje é sábado, na verdade, são 3 da manhã do sábado pro domingo, ou seja, são 3 da manhã de um domingo. Eu estou aqui fazendo, tomei meu banho turno, minha pele está cedo e pra potencializar isso, a gente vai fazer uma máscara de argila. E enquanto eu tenho esse momento de autocuidado, eu vou conversar com vocês sobre os meus lidos de junho. Hoje já, no caso, agora já é 2 de agosto, né? Porque a gente tá no domingo, mas é dia 1º de agosto. E ultimamente eu tenho lido pouquíssimo, como vocês já perceberam, né? Porque não tô gostando mais tanto de leitura com muita frequência. Um grande mínimo, né? Enfim. Agora eu tô fazendo a máscara de argila. Depois eu quero fazer com vocês o meu skincare. E eu estou gravando um vlog desses momentos de autocuidado. Vai ser mais um vlog de autocuidado, mais vlog de leitura. Essa argila verde é bem escura. Comprei a argila certa? Comprei. Parece mais uma argila preta. Enfim. Eu vou passar com a colher, porque a gente aqui é raiz mesmo. Eu acho que precisa um pouco mais de argila, vocês não acham? Eu não sei. Enfim. Bom, o primeiro vídeo, sem mais enrolações, né? Porque geralmente vídeos de lidos do mês ou de listas, eu costumo fazer vídeos um pouco mais curtos. Um pouco mais curtos não, tipo 10 minutos. Inclusive, não reparem minha voz, porque eu estou muito doente. E foi altamente recomendada a não lavar o cabelo a essas horas. Porém, a gente vai secar depois. Eu não sei se eu vou mostrar pra vocês secando, né? Porque eu só quero mesmo falar dos meus livros lidos esse mês, né? Enfim, o primeiro livro que eu li foi Mulheres Perfeitas, do Ira Levin. E, gente, tá muito difícil fazer 2 coisas ao mesmo tempo, tá? E eu tava com muita expectativa pra esse livro, porque eu vi uma indicação. Ele foi altamente indicado por uma pessoa no TikTok. Não que o TikTok seja uma fonte extremamente confiável de informação, porém, eu costumo gostar bastante das indicações do TikTok. Enfim. E aí, inclusive, eu postei um vídeo falando sobre esse livro há muito tempo, que foi quando eu comecei a ler ele, que foi inclusive um final de semana comigo, que eu também teve rotina de skincare, né? E aí, basicamente, a gente vai acompanhar uma mulher que ela é muito inteligente, ela é fotógrafa. Fotógrafa? Isso. Ela é muito independente, né? Qualificada no seu trabalho. Porém, ela é fotógrafa, o trabalho dela dá pra fazer de qualquer lugar do mundo. Não é verdade? Então, o marido dela decide, isso, eles são casados, um casamento aparentemente muito bom. E ele decide que seria bom pra eles se eles se mudassem. E aí ele disse pra ela que encontrou essa cidade
que é muito incrível. Onde assim, uma qualidade de vida absurda, educação dos filhos, comunidade, tudo mais, enfim. Então eles vão se mudam pra essa cidade. E quando ela chega lá, ela percebe uma coisa. Agora nós vamos para a sala. Continuando. Ao chegar nessa cidade, gente, eu não acredito que eu estou passando essa vergonha toda. E aí, ao chegar nessa cidade, ela observa que tem uma coisa muito diferente. Basicamente, as mulheres são todas muito, tipo, tradicionais, sabe? Bem tradwife. E aí, ela conversa com o marido dela e fala, nossa, esse pessoal é tão estranho, né? Tudo mais. Aí, ela fala que pretende, né, mudar a forma como essas mulheres se enxergam, né? Porque ela é uma mulher independente, sabe? Tem seus próprios interesses, além da família, do lar e de ser bonita e perfeita, né? Não que ser bonita, cuidar do lar, seja um defeito, né? Eu sou, inclusive, muito defensora de que você tem que ter uma casa limpa, né? Vocês veem que eu me escravizo bastante. Mas, não só isso, você ter os seus próprios interesses. E essas mulheres não têm. Elas basicamente vivem para ser perfeitas e para agradar um homem. Então ela pensa, que tal se eu começar, né, a transformar esse lugar? E aí vai passando os dias, ela vai conversando com as mulheres, tipo, elas têm personalidade muito diferente de todas essas mulheres. E ela pensa, poxa, né? Não tem nada a ver comigo. E essas mulheres se mostram muito reticentes a todas as questões relacionadas a feminismo e tudo mais. E ela vai conversando com o marido dela, e o marido dela muito concordando com ela e tudo mais. Só que falando, né, pra ela sempre, sabe, tentar entender o lado dessas mulheres. E ela fica, tudo bem, sim, porém a vida não é só isso. E ela vai percebendo com o passar dos dias que esse homem perdeu o desejo, vai deixando ela de escanteio. E sabe, ele começa a soltar umas piadinhas. Não exatamente piadinhas. Ele começa a falar, ai, você poderia arrumar mais o seu cabelo, ficar um pouco mais bonito, emagrecer alguns quilos, não seria interessante? E aí esse homem vai para um clube dos homens, que é tipo assim, a coisa mais importante da sociedade nessa cidade, né? E a gente já começa, tipo, esse negócio não está me cheirando muito bem, né? E aí, conforme o tempo vai passando, eu sinto que eu estou sendo muito redundante nas minhas palavras nesse momento, né? Enfim. E aí, o tempo vai passando e essa mulher, tipo, começa a ficar desconfortável. E conversando com essas mulheres, tem algumas que têm personalidade própria. E aí, ela faz amizade com uma dessas mulheres. E o que acontece com ela, depois de um tempo, ela vira uma dessas mulheres perfeitas. E assim, eu adorei o livro, muito bom, muito, muito interessante. A premissa do livro é incrível. Porém, o final me decepcionou um pouco. Eu achei que o final seria diferente. Talvez eu não tenha compreendido em sua totalidade esse livro. Pausa, que agora eu vou ter um spoiler desse livro, né? Basicamente, no final, a nossa personagem, ela vai começar a achar que tem uma organização secreta que transforma essas mulheres em mulheres perfeitas ou em robôs. E aí, uma noite ela decide fugir de casa. E quando ela foge, os homens capturam ela e ela fala que vai fugir para soltar eles. Eles falam, não, essas mulheres não são robôs, eu vou te mostrar. E aí eles levam ela para casa
daquela amiga dela, né? Que depois de muito tempo se transformou em outra pessoa, uma mulher magra, perfeita, que a casa dela é impecável. Então, ela fala, se ela se cortar e sair sangue, ela não é robô. E aí, o final é ela entrando na cozinha, a amiga dela pegando uma faca, e aí o livro acaba. Aí tem um epílogo em que a nossa personagem está no mercado como uma mulher perfeita. E a gente não sabe definitivamente nada do que aconteceu. E eu fiquei tipo assim, gente, o que que tá acontecendo? Mas eu acho que é só pra mostrar como realmente, se você tá num meio muito misógino, você vai se tornar misógino. Se você está no meio muito feminista, você vai se tornar muito feminista. Basicamente, as pessoas são transformadas pelo meio em que elas vivem. Essa foi a lição que eu tirei do livro. Os próximos livros que eu li, a gente percebe, né, que não teve uma qualidade assim muito alta. Nas minhas próximas leituras que eu li, Nunca Jamais, da Colleen Hoover, os 3 livros, e eu adorei, sério mesmo, leitura incrível. Basicamente, em Nunca Jamais, a gente vai ter o Silas e a Charlie, desses eu lembro o nome. E a primeira coisa que acontece no livro que a gente vai ver é eles sem saber quem eles são. Aconteceu um fenômeno em que eles simplesmente acordam com as suas memórias totalmente apagadas. E não é acordar tipo, vou acordar agora. Não. É em um momento super aleatório, tipo, como se a mente deles apagasse e eles reiniciassem. E eles acordam, eles não sabem o seu próprio nome, não sabem onde estão, não sabem de nada. Só que, conforme eles vão vendo a conversa, eles percebem que eles estão na mesma situação. E aí eles começam a investigar por que eles estão assim, já que eles já têm uma história, não são outras pessoas, eles só não se lembram quem são. E a gente vai acompanhar. Eu achei bem legal o livro, o desenvolvimento também é muito legal. O final deixou a desejar, infelizmente não gostei disso. Porém, o livro é muito legal, os 3 livros são muito curtinhos. Eu acho que se juntar os 3 livros, dá um livro de 450 páginas, ou seja, é um livro super curto. E eu adorei, foi muito bom. E eu estou muito, muito triste que eu estou lendo tão pouco. Esses tempos não tem muito que eu possa fazer, porque eu estou tendo uma vida de trabalho muito, muito corrida. E agora vão começar as aulas da faculdade. Então, eu não sei muito bem como que vai ficar a agenda de vídeos, nem de leituras. O que me deixa um pouco triste, porque a leitura é uma parte muito importante da minha vida e eu adoro gravar os vlogs e documentar as leituras para vocês. Porém, veremos, né? A gente não sabe como que vai se desenvolver, se eu vou acabar lendo mais ou se eu vou acabar lendo menos. Bom, esse foi o vídeo de hoje, foi um vídeo muito descontraído e muito vergonha alheia para a minha pessoa. Mas é isso. Muito obrigada se você assistiu até aqui. Me fala aí o que você achou das minhas leituras. Me fala se você já leu algum desses livros. É isso. Um grande beijo e até os próximos vídeos. Tchau!